Saúdo a todos, dizendo sejam bem-vindos ao canal no YouTube do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Estamos dando continuidade ao projeto Emmanuel por Chico, trazendo mensagens do orientador espiritual Emmanuel, psicografadas pelo Chico Xavier, à luz da codificação espírita, trazendo esclarecimentos da doutrina cristã, dando-nos orientações de como vivenciá-las no nosso dia a dia. Eu faço um convite a todos, antes de iniciarmos, vamos buscar Jesus, nosso grande mestre, pedindo a Jesus que esteja entre nós, para que possamos utilizar da melhor forma possível esse tempo da nossa reflexão de hoje, que ela nos traga boas inspirações e nos deixe boas sementes. Bem, a nossa reflexão de hoje, ela consta do livro Palavras de Vida Eterna. É a lição de número 63, e ela começa assim: entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Paulo. Se te encontras interessado no próprio aperfeiçoamento, aproveitar é a palavra de ordem. Logo de cara, então, nós começamos a refletir o seguinte, sobre o aproveitamento do tempo, mais especificamente o aproveitamento desta nossa jornada aqui na Terra, de como de fato estamos aproveitando o nosso tempo aqui na nossa jornada. Quando Paulo diz, entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, quando você vai pesquisar o significado de entesourar, significa guardar, acumular, juntar tesouro. Então, vamos raciocinar assim, no plano material, quando queremos a aquisição de algo, temos que trabalhar, não é? Temos que nos esforçar, porque sem esforço nós não conseguimos. Em relação às aquisições do espírito, que são as que de fato, verdadeiramente nos interessam, não é diferente. Ao contrário, exige esforço, demanda persistência, interesse, exige empenho de nossa parte para nos aperfeiçoarmos. O que nem sempre é fácil, nós temos que reconhecer isso, né? Porque nós somos herdeiros de um passado de imperfeições. Não dá para fugir e negar isso. Nós carregamos um passado cheinho de defeitinhos morais, de vícios, acumulados no decorrer de milênios e de existências que nós vivemos. Então, a conquista dos verdadeiros tesouros para o espírito exige um esforço grande de nossa parte. Boa notícia? Temos. É que somos seres imortais, vivendo múltiplas experiências na carne, buscando a nossa evolução. E todos chegaremos à perfeição. Olha, quando nós desencarnamos, nós tomamos contato com tudo que fizemos de certo e de errado na nossa vida. Então, nós somos convidados a fazer uma análise, e não dá para fugir dessa realidade. Nós somos convidados a analisar entre o que nós nos propusemos a fazer e o que efetivamente nós fizemos. Porque houve uma programação reencarnatória e, via de regra, nós participamos dela, dessa programação. Nós mesmos concordamos com os desafios, com as situações difíceis de nossa vida. Mas chegando aqui, nem sempre nós damos conta, não é? Às vezes achamos que está pesado, e aí esmorecemos e falhamos. E aí vem o quê? Uma sensação de perda de tempo. Só que Deus, em sua infinita bondade, em sua infinita misericórdia, diz assim, vai meu filho, volta lá e corrige a rota. Porque esse é o objetivo da reencarnação. É voltar aqui e corrigir, é fazer melhor do que nós fizemos da última vez que aqui estivemos. Então, reencarnamos de novo, e de novo, e de novo. Porque nós vivemos múltiplas encarnações com o único objetivo, evoluir. Nós estamos aqui numa escola temporária, nós somos seres setados para a perfeição. A perfeição é o nosso destino. Mais cedo ou mais tarde, todos lá chegaremos. Uns caminham de forma mais lenta, outros vão mais rapidinho, mas todos lá chegaremos. E conforme Jesus nos ensinou, a cada um será dado segundo as suas obras. Semeadura livre, colheita obrigatória. A cada um de nós
nós somos 100% responsáveis por tudo o que nós plantamos, pelas felicidades e infelicidades que nós estamos vivendo. Não dá para terceirizar isso. Emmanuel tem uma frase bem interessante que diz assim, que Deus, ele é tão generoso que ele te permite plantar o que você quiser, mas ele é tão justo que você vai colher exatamente o que você plantou, não é? A doutrina espírita, ela nos esclarece que nós somos herdeiros de nós mesmos. É a lei de causa e efeito em ação. Nossas ações de hoje estão determinando como será o nosso amanhã. Então a proposta é começar hoje, agora, neste momento, a preparar um futuro mais tranquilo, sem tanto sofrimento, não é? Trabalhando esse passado de enganos que nós carregamos e que precisamos consertar. É à medida em que nós estamos conscientes da nossa necessidade, dessa necessidade da nossa evolução, nós direcionamos, nós canalizamos todo o nosso movimento no sentido de trabalhar, de nos melhorar para progredir, não é? Quando temos consciência disso, de alguma forma a nossa caminhada fica mais suave, fica mais leve, apesar de todos os desafios que nós vamos viver. Então, partindo para a prática, precisamos observar nossas tendências e ver o que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Nós vamos encontrar na questão 919 do Livro dos Espíritos uma pergunta que é assim: qual é o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Essa frase, ela é atribuída ao filósofo Sócrates. Então, conhecer-se a si mesmo, estudar nossas tendências, é um instrumento poderoso para definir o que nós precisamos renovar, o que nós precisamos modificar em nós. Ou como dizem, o que está atrasando o meu lado, né? E Santo Agostinho complementa essa questão com uma orientação que é valiosa. Ele diz assim, olha: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Foi assim que consegui me conhecer e ver o que havia para reformar em mim. Aquele que, a cada noite, lembrasse todas as ações da jornada e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião para o esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, essa análise no fim do dia é, na prática, um instrumento de correção de rota. Ela é muito importante. Agir mal, no dia seguinte eu não repito. Prejudiquei alguém, no dia seguinte eu tento reparar. É procurar reparar o mal e não persistir no erro. Qual a conclusão que nós chegamos? Conhecimento de si mesmo é a grande chave do progresso individual. E quando nós escolhemos nos modificar, corrigir a nossa rota, isso nos traz o quê? Uma sensação de paz de espírito, de felicidade íntima, de suavidade no coração, porque é um indicativo muito legal que nós estamos compreendendo as leis divinas e que nós estamos na rota certa. A paz interna, assim como a fé, elas demandam, é uma conquista pessoal, né? Elas não são doadas, nem compradas, nem são presenteadas, elas são produto de desenvolvimento pessoal e adquiridas com muito esforço. Demandam tempo, vontade e perseverança. E essa iluminação interior, ela não vem assim de uma hora para outra, ela acontece gradativamente. Conquista-se com autoconhecimento, com a prática das boas obras, com a prática do bem. Então, partindo para a parte final de nossa reflexão, Emmanuel nos diz assim: é natural estejamos nós sob a carga de aventalhados problemas. Herdeiros de passado culposo, é preciso revisar as próprias tendências e ajuizar quanto às nossas necessidades para que não estejamos tateando na sombra. Contudo, se aspiramos a melhorar amanhã, é forçoso sermos melhores ainda hoje. Para isso, não vale simplesmente partilhar o trabalho geral, mas selecionar a experiência comum, assimilando-lhe o entendimento. Não sintonizarás a antena do coração com as mensagens de toda parte. Recolherás aquelas que te enobrecem,
Não comprarás aflições, preocupar-te-ás com o que for justo. Não te esqueças, pois, de que viver é atributo de todos, mas viver bem é o caminho de quantos se dirigem leais ao bem para a divina luz da vida real. Então, quando Emmanuel nos diz que viver bem é o atributo de todos, mas que viver bem é o caminho dos que se dirigem ao bem, nós trazemos Platão para a nossa reflexão, que nos disse o seguinte: o importante não é viver, mas é viver bem. E aqui a grande chave é a prática da caridade, a caridade desinteressada, né? E o que é caridade? É benevolência. Porque às vezes a gente confunde, acha que caridade é dar esmola. Não. A caridade é a benevolência, tem a ver com a benevolência, é praticar todo o bem que tiver ao nosso alcance, ainda que esse bem seja apenas uma prece. Não é? Às vezes nós não temos condição de fazer mais nada, a não ser fazer uma prece. Isso é caridade. Sendo indulgentes para com os equívocos alheios, né? Tendo paciência com os erros alheios, tendo tolerância, porque nós também nos equivocamos, nós também erramos, e nós também queremos que sejam indulgentes conosco, não é verdade? Perdoando as ofensas, porque nós não retribuindo o mal com o mal, ou seja, amando-nos uns aos outros. Isso nos lembra o quê? A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, não é? Às vezes, olha, um simples sorriso, um gesto de carinho, de afirmação, um olhar de compreensão, de compaixão com o nosso próximo, ele é um ato de caridade. É não ressaltar o erro do outro, do nosso semelhante, não ficar comentando o erro alheio, usando de maledicência, é um ato de caridade. Então, buscar o nosso aperfeiçoamento é o caminho certo e demanda muito esforço. Às vezes, nós reconhecemos, né? Nós vivemos momentos desafiadores mesmo, momentos difíceis. E nesses momentos, nós somos convidados a exercitar tudo que nós aprendemos, a colocar em prática o que nós aprendemos. E aí parece que o caminho certo, a rota certa, é trocar o desespero, o desânimo pela fé em Deus, aquela fé que encara o nosso problema de frente, porque sabe que Deus está conosco. E conversar com Deus com sinceridade, porque Deus, Ele nunca nos abandona. É dizer: Pai, o momento está difícil, então me fortalece, tenho confiança em Ti, me fortalece para que eu não esmoreça, para que eu faça com coragem a minha parte, porque Deus sempre vai fazer a parte dele. Então, finalizando com a mensagem que fica: praticar o bem, ser rico de boas obras, isso nos proporciona juntar aquele tesouro valioso que ninguém nos tira. Esse é o tesouro que é para nós mesmos, tornando-nos melhores hoje para ter um futuro melhor amanhã. Que Jesus abençoe o nosso propósito de trabalhar em sua seara, de dar um passinho à frente a cada dia para nos tornar pessoas melhores, para ter um amanhã melhor. Eu agradeço a todos.